Que a paz do Cristo esteja com todos nós, agora e sempre. Paulo de Tarso, quando estava preso, escreveu cartas. Escreveu uma para os filipenses, que eram os moradores de Filipos. Filipos era uma cidade que fica atualmente em ruínas ao norte da Grécia. Era a região da Macedônia, uma região importante que ligava a Ásia à Europa, que inclusive foi a primeira cidade da Europa a receber a importante missão do Evangelho, a primeira a escutar sobre o cristianismo. Filipos era uma cidade que pertencia aos Trácios, que depois foi conquistado por Filipe II, por isso que tem esse nome, que era o pai de Alexandre Magno, que continuou com essa ocupação. Depois vieram os romanos, isso já perto da Grécia. Então, tinham diversos povos politeístas, tanto os trácios como os romanos, que adoravam Marte, Júpiter, como também os deuses gregos. Paulo de Tarso, na sua segunda missão, vai para Filipos. Ele tem uma visão, e nessa visão aparece um homem da Macedônia chamando ele para ir para lá. Foi ele com Silas, pregou, fez os primeiros cristãos na Europa, foi preso, depois saiu, deixando lá a comunidade cristã formada em Filipos, os filipenses. Então Paulo, com seu trabalho árduo, encontrando dificuldades pelo caminho, foi preso. Noutra ocasião, mandou cartas para animar as comunidades cristãs por onde ele passou. Numa carta aos Filipenses, também conhecida como Epístola aos Filipenses, moradores de Filipos, lá em Filipenses 2, no versículo 3, ele diz: não fazeis por contendas nem para vangloriar, mas por humildade. Assim, é uma orientação que Paulo de Tarso dá evangelizando para os cristãos lá em Filipos. Ele queria que os filipenses, esses cristãos que estavam começando lá, essa comunidade, que eles se comportassem de uma forma correta. Então, nós sabemos que alguns nossos irmãos impõem sua vontade, a sua religião, por disputa, por conflito, que são as contendas. Não era para os cristãos fazerem isso. Seria pela razão. E também para não se vangloriar de alguma coisa. Pois quem se vangloria, se exalça, é fruto do orgulho, contraponto da humildade. E assim ele pede que os cristãos façam tudo por humildade e não com disputas, conflitos, se exalçando, se achando melhores do que os outros. Nós vemos que a humildade é o início de tudo. Humildade vem da palavra humus também, que é uma matéria orgânica que é responsável por fertilizar a terra. A terra fica fértil graças também ao humus. E o nosso espírito também fica mais fértil, gerando frutos, plantas que são as virtudes, graças à humildade. Porque a humildade correta propicia que nós venhamos a compreender as lições, não nos achando melhores do que os outros, e também propiciando que as virtudes venham ocorrer na forma correta. A caridade, que fora daquela não tem salvação, ela deve ser vivida da forma correta. Se eu tenho ostentação, a caridade não é de forma correta, faltou a humildade. Então, para ter a caridade, para ela ser verdadeira, antes de tudo tem que ter humildade. Assim nós vemos que a humildade
é a base do edifício das nossas virtudes. Pois eu posso fazer uma boa ação, dizer que é caridade, mas não ter humildade não é a caridade como Cristo espera. A mão esquerda não deve saber o que a direita faz, eu não devo ostentar, eu devo ter modéstia, simplicidade. Precisamos fazer como Cristo fez. Ele encarnou entre nós na manjedoura, que é onde se coloca a comida dos animais, num estábulo. Foi filho de um marceneiro, profissão simples da época. Conviveu entre pescadores, também profissão muito simples. Procurou doentes, era médico das almas, doentes das almas, irmãos equivocados de todas as espécies. Depois, os judeus preferem um ladrão Barrabás a ele, e ele vai crucificado entre dois ladrões também. A vivência do nosso mestre foi como sempre foi no plano espiritual, com muita humildade. Ele veio para servir e não ser servido. E assim, até na última ceia, quando os apóstolos perguntavam quem era o maior de todos eles, quem seria depois, em função de determinados atos, o Cristo, na última lição também da última ceia, ele vai e tira lá a sua túnica, passa na cintura, como faziam lá os escravos domésticos, e foi lavar os pés dos apóstolos. E assim ele está demonstrando que o maior de todos veio para servir. É a humildade que permite que venha a servir. Se nós não tivermos humildade, nós não teremos condições de aprender as lições da espiritualidade, de vivenciarmos nosso progresso moral de uma forma construtiva, pois acharemos que somos melhores do que os outros, o orgulho ainda vai estar forte. Para o orgulho diminuir, nós temos que trabalhar a humildade. Da mesma forma, para aumentar a caridade, tem que diminuir o egoísmo. Contrapontos. Então, que nós pensemos no nosso mestre, dos mestres, o quanto humilde que ele é, foi e será, para que nós também viemos a vivenciar essa humildade diariamente, não nos achando melhor do que ninguém. Todo trabalho é digno, desde que seja honesto. Nós temos que ser também aqueles candidatos à aprendizagem moral na forma correta, começando pela humildade, para que a gente venha vivenciar a caridade da forma correta e as demais virtudes, por conseguinte. Possamos nós sermos o exemplo vivo da vontade do Cristo. Que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos ama.